Nós vamos agora, amados irmãos e irmãs, meditar na palavra do Senhor nesta manhã e leremos vários textos pequenos na sequência, mas eu inicio com o texto da onde eu extraí o tema da mensagem nesta manhã, que é Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, nós leremos o versículo 1. O tema da reflexão nesta manhã é paradas obrigatórias. Paradas obrigatórias. E aqui, no livro do Êxodo, capítulo 17, o versículo 1 está escrito: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. A expressão que eu destaco aqui desse verso é esta: fazendo suas paradas. Oremos mais uma vez. Pai, estamos na Tua presença, cultuando ao Senhor nesta manhã. Já entoamos hinos, cânticos ao Senhor, já lemos o Salmo 139, e agora mais uma vez, quando vamos receber da Tua parte a instrução, o ensino para a igreja, para cada um de nós, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Use o Teu servo como lhe aprouver mais uma vez nesta manhã, Senhor, e abençoe cada família, cada irmão, irmã, desde a criança mais nova ao irmão mais idoso, que neste momento continuará glorificando ao Senhor, enquanto acompanha a exposição da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes eu quero me dirigir às crianças que estão acompanhando em casa com seus pais. O desenho que vocês farão nesta manhã é uma linda estrada. Você tem a liberdade para fazer a estrada aí, ladeadas por plantas, árvores. Só que você vai desenhar também nessa estrada, você, sua família, e mais à frente, talvez no final dessa estrada, uma placa. Talvez do seu papai e a sua mamãe te ajude. E nesta placa, como você já deve ter visto no trânsito, aqueles que já estão lendo, existem muitas placas, sinais para nós. E uma delas é a placa que está escrito pare. Então o desenho que as crianças farão nesta manhã é uma estrada. Você estará com a sua família nesta estrada. E um pouco mais à frente você colocará ali uma placa escrito pare. E vão prestando atenção, crianças, na exposição da palavra, porque é que muitas vezes você, sua família, precisa parar, e esse é o seu desenho para esta manhã. Irmãos e irmãs, ao longo da nossa jornada cristã, ao longo da nossa vida, nós também precisamos às vezes parar. Precisamos fazer paradas. Eu me lembro que uma das viagens que fiz com a Rosângela, nós alugamos um veículo, e eu não conhecia todos os recursos daquele carro. E me lembro que depois de estar dirigindo numa estrada por 3 horas, de repente no painel do carro apareceu um desenho. Eu achei num primeiro momento que era alguma coisa do carro, do motor, porque tinha assim um símbolo que eu não identifiquei na hora como uma xícara, mas havia assim como que uma fumacinha saindo. E eu olhei aquilo e perguntei para a Rosângela: o que é isso? E ela achou engraçado, e por eu não saber inglês, estava escrito em inglês: que tal dar uma paradinha para um café? E eu fiquei curioso com aquilo, falei: o carro me avisou que eu precisava parar para tomar um café, depois que eu estava dirigindo 3 horas. Conversando depois com pessoas que gostam de carro, eles disseram que existe hoje em alguns carros um sensor que você não percebe na região ali próximo ao volante, que ele percebe quando você começa a bocejar. E conforme você vai bocejando várias vezes, ele percebe, está na hora desse motorista parar o carro, para tomar um cafezinho antes que ele cochile no volante. Pode parecer uma coisa tão engraçada, quem pensou nisso? Qual foi o engenheiro que teve essa ideia? Mas trazendo isso para a nossa vida cristã, às vezes nós estamos caminhando, correndo, e quantas pessoas gostam de usar aquela frase: eu não tenho tempo a perder, não posso parar. É bem verdade que existem momentos na nossa vida em que o Senhor vai ordenar a igreja: marche, ande. Mas existem outros momentos na vida da igreja que o Senhor dirá para nós: pare, descanse. Paradas obrigatórias. E o povo de Israel experimentou isso ao longo de 40 anos de peregrinação no deserto.
É claro que quem conhece a história do Êxodo, da travessia do povo pelo deserto, sabe que em muitos momentos essas paradas foram cercadas de momentos de controversos, momentos de murmuração, momentos de pecado, momentos tristes, mas tivemos momentos bonitos também. Então, como estamos terminando o ano, hoje é o último domingo de 2020, um ano atípico, um ano diferente para cada um de nós, porque paramos em alguns momentos, não porque queríamos parar, mas fomos parados com a pandemia, com o isolamento social, com o distanciamento, com a quarentena. Mas ainda assim, desde que janeiro deste ano iniciou, e talvez nós não tivéssemos ideia, pelo menos eu não tinha, me lembro acompanhando o jornalismo em janeiro e vendo um pouquinho das notícias chegando lá da China. Já disse isso aqui numa outra ocasião. Eu jamais imaginava que aquele assunto lá da China espalharia-se pela Ásia, pela Europa e chegariam às Américas, chegaria ao Brasil. Chegou. O nosso ano foi diferente. Talvez para a minha geração, nascido de 1970 para cá, talvez um pouco antes, nós nunca experimentamos um ano assim. Mas mesmo desse tempo que estamos atravessando, nós precisamos parar para fazer algumas coisas, e hoje é um dia oportuno para isso. Hoje à noite também, o reverendo Sérgio Lima estará falando sobre motivos de gratidão. Teremos ainda o culto no dia 31, certamente uma palavra refletindo esse tempo que estamos atravessando e o que vem pela frente, na perspectiva da própria palavra. Então aqui no texto que eu li, diz que o povo estava passando pelo deserto, eles iam fazendo as suas paradas. Mas eu quero voltar a alguns capítulos, e agora eu conto com a sua agilidade bíblica, que nós vamos usar aqui. A maioria dos textos se encontra em Êxodo, mas nós vamos também depois para Números e Deuteronômio. O povo então, desde que saiu do Egito, começou a experimentar paradas, momentos em que eles tiveram que parar para observar o trabalhar de Deus ou para tirar alguma lição. Nós conhecemos várias passagens que diz que às vezes essas paradas podiam ser por alguns instantes apenas, por algumas horas, por um dia, por vários dias, por uma semana, por meses, como aconteceu, por exemplo, lá no Monte Sinai. Logo aqui no capítulo 14 do livro do Êxodo, logo que o povo sai do Egito, eles vão enfrentar ali o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. E a primeira parada de Israel foi então às margens ali, junto ao mar. Êxodo 14, verso 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Eu não vou expor o que aconteceu nesse contexto, mas vocês sabem que a palavra de Deus diz que o exército de Faraó se aproximava. E aí começou um processo de murmuração. Muitos foram até Moisés dizendo: é para isso que você nos tirou do Egito, agora nós morreremos aqui. E é interessante que Deus chega para Moisés e fala para ele que não era para ele clamar, mas para mandar o povo marchar, mas na frente estava o Mar Vermelho. Deus haveria de mostrar ali com o braço forte, como já havia feito nas 10 pragas, que Ele é o Deus que estava conduzindo o seu povo. E Ele então fez soprar um vento oriental por toda aquela noite. E depois, no dia seguinte, o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Chegaram do outro lado, o exército de Faraó, seus cavalos e cavalarianos entraram e se precipitaram no mar. Nesta primeira parada, então, nós já vemos Deus mostrando: eu sou com vocês, eu estou à frente, conforme nos diz o verso 13, aí do capítulo 14, de 11, quando diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A primeira parada então de Israel foi essa. Mas aí lá já do outro lado, rumo a Canaã, eles vão ter a experiência das águas amargas de Mara. O povo quer beber água. Lembre-se que é uma multidão, só homens, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, além dos animais. E ali no livro do Êxodo, capítulo 15, depois do cântico de Moisés, nós vemos então o povo chegando até um momento em que eles estavam no deserto de Sur, caminhavam 3 dias nesse deserto e não tinham água para o povo beber, até que alguém encontra água, mas a água não é potável, não é saudável, é uma água saloba, uma água excessiva no sal, e eles gritam que aquela água era amarga, e chamam aquele lugar de Mara. Mas olha que coisa linda, nos diz o Êxodo 15, 27,
Eles então, depois da experiência que o Senhor deu a Moisés, quando Moisés orou, cortou a árvore, lançou sobre aquela água, e por cima da árvore, passando pelas suas folhas, a árvore se tornou potável para beber. Eles chegam agora a Elim, verso 27 do capítulo 15, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas, um verdadeiro oásis no meio do deserto. Agora, na segunda parada, Israel está tendo de Deus: eu sou contigo. Deus está mostrando mais uma vez: não temam, eu vou cuidar de vocês, eu sou aquele que transforma o amargo em doce, eu posso conduzir a vida de vocês, como certamente o fez. Mas o povo prossegue, e chegamos ao capítulo 16 do livro do Êxodo. No capítulo 1, eles agora, diz aqui o texto, versículo 1, melhor dizendo: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Mas olha só o que aconteceu, verso 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Nesta parada aqui, meus irmãos, então, no deserto de Sim, Deus enviará o maná do céu. Olha que coisa, Deus é aquele que providencia a água, Deus é aquele que providencia o livramento. Deus providenciou agora o maná. E aí você tem aí o ensinamento na sequência dos versos, a partir do verso 3 em diante do capítulo 16. Mas o povo parou aqui por algum tempo, e agora o povo vai sair e vai para o capítulo 17, o versículo que nós já lemos nesta manhã. Diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Mais uma vez, o problema da água, mas o Senhor está mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Percebam, irmãos, que cada uma dessas paradas traz um ensinamento, traz advertência, correção para o povo, um povo obstinado, um povo de dura cerviz, que está caminhando, que saíram do Egito, mas estão indo a Canaã. Mas infelizmente, muitas vezes o que acontece no contexto desse povo é murmuração e desobediência e incredulidade. É bem verdade, vocês conhecem a história, o Senhor vai providenciar a água. E agora o povo vai chegar ao Monte Sinai. Versículo 1 do capítulo 19, diz assim para nós: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Aqui cabe uma explicação um pouquinho mais detalhada, porque este é o lugar que provavelmente, em termos de parada, foi onde o povo mais permaneceu. Se os irmãos acompanham o raciocínio, eles estão caminhando no deserto por 3 meses. Eles ficarão agora nesta localidade por quase 1 ano, ou somente lá no segundo ano da saída é que eles partirão de Sinai. O que é que acontece aqui, irmãos? Nesse lugar, primeiro Deus chama Moisés para subir no monte. Deus vai encaminhar para o povo as tábuas da lei. É neste contexto aqui que vai acontecer aquela trágica festa do bezerro de ouro. Deus dará ordem aqui. É neste contexto também que Deus passará todas as instruções para a construção do tabernáculo. É ao pé do Monte Sinai que o tabernáculo será construído. É ao pé do Monte Sinai que o tabernáculo será revestido da glória do Senhor. Ou seja, a parada do povo de Israel no Sinai foi muito importante, mas eles tiveram que continuar. Eles não podiam ficar ali para sempre. E agora nós vamos para o livro de Números, no capítulo 10. Lá em Números capítulo 10 nós temos uma informação importante para nós sobre a saída do povo do Sinai. A partir então aí do versículo 11, capítulo 10 de Números diz: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada. E a nuvem repousou no deserto de Parã. Agora o povo vai chegar no deserto de Parã. E essa localidade também é bem conhecida por nós por um outro nome, Cádiz Barneia.
E aí nós precisamos ir para Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, onde nós temos ali no versículo 19 a seguinte informação importante para nós entendermos toda essa analogia que eu estou fazendo das paradas do povo de Israel. Deuteronômio 1, 19, a palavra de Deus nos diz: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. O que é que aconteceu em Cades Barneia, irmãos? É neste lugar que o Senhor dá a ordem para Moisés escolher um representante de cada tribo, conhecido por nós como os 12 espias. E é de Cades Barneia, eles já estão assim, geograficamente falando, mais próximos de Canaã. Vocês sabem, já ouviram outros estudos certamente sobre isso, não demoraria 40 anos a travessia do povo pelo deserto. O povo já está agora aproximadamente aí no segundo ano, mas eles já estão próximos de Canaã. Como que se eles estivessem numa localidade que já dava para alguém apontar o dedo e dizer: é daquele lado ali, naquele horizonte ali, ó, depois daquele vale, nós chegaremos em Canaã. Eles então aqui vão aguardar o retorno dos espias. Os espias vão observar a terra. Eles trazem então frutos da terra, informações sobre a terra prometida. Mas 10 espias, como nós conhecemos, falam de um relatório pessimista, que a terra tem gigantes, que eles serão devorados como gafanhotos. Apenas Josué e Calebe, olhando para aquele que prometera a Abraão, Isaque e Jacó, que daria uma terra ao seu povo, eles tomaram posse e entenderam que aquela terra seria dada por herança aos filhos de Israel. E ali acontece algo terrível, porque a incredulidade, a murmuração, e a partir desse momento Deus diz para Moisés: essa geração vai perecer nesse deserto. Nós sabemos que somente Josué e Calebe, dos que saíram do Egito, entraram. Os que entraram em Canaã foram os filhos daquela geração que morre e perece. E o último texto então traz para nós essa informação. Se vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio, até aqui 2 anos se passaram da travessia do povo pelo deserto. Mas aí você diz: pastor, mas a Bíblia diz que foram 40 anos. O senhor leu até agora todas essas informações no espaço de 2 anos, e os 38 anos restantes? Deuteronômio capítulo 2 nos diz para nós, primeiramente dos versos 1 a 3: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, o caminho do mar vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Sabe o que aconteceu, irmãos? De fato, é estranho dizer isto, mas o povo chega em Cades Barneia, está bem próximo geograficamente da de Canaã, mas diante da incredulidade, diante da murmuração, literalmente Deus faz o povo voltar. E o povo vai voltar, sabe para onde? Para a região do Mar Vermelho. E vão começar tudo de novo. Só que agora o Senhor vai fazer o povo andar em círculos ao redor de uma montanha. Eles estão andando no deserto, não parece que a gente já passou por aqui? E estão andando até que uma hora Deus fala assim: vamos mudar a rota agora, vocês vão agora na direção do norte. Olha o que nos diz agora o verso 13 em diante, 13 e 14, aí mesmo Deuteronômio 2: levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. Olha que informação importante: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Eu reconheço que é um pouco extensa essa analogia, essa introdução, mas para você entender que as paradas que Deus fez com o seu povo no passado, no deserto, foram importantes para corrigir, para ensinar e muitas vezes até para disciplinar o seu povo. Essas paradas aconteceram como nós narramos até aqui. E agora você completa então aí na sua mente os 2 anos que eles tiveram todas aquelas paradas, e agora como que andando pelo deserto durante 38 anos, até toda aquela geração morrer, é que eles entrarão, não pelas mãos de Moisés, mas pelas mãos do sucessor de Moisés, Josué, e herdarão a terra prometida. Mas talvez você diga assim: pastor, eu não estou no deserto, eu não faço parte dessa história, no sentido mais
próprio da palavra. Claro que fazemos parte dessa história assim, porque se somos descendentes de Abraão e se cremos na vinda de Cristo, você não pode negar que essa história tem a ver com a sua história. Mas eu entendo talvez a sua linha de raciocínio, dizer assim: por que o Senhor fez toda essa linha de construção? Por que o Senhor nos fez olhar para cada um desses momentos na vida de Israel? Para levar você a pensar uma coisa nesta manhã: no último domingo de 2020, você também precisa parar. Eu preciso parar. Nós precisamos parar. Paradas obrigatórias. Porque, trazendo para uma realidade espiritual, nós também estamos andando no deserto. Nós estamos caminhando, como diz aquele velho e antigo cântico, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Nós estamos indo para Canaã, não mais uma Canaã física, mas a Canaã celestial. E durante essa nossa peregrinação pelo deserto, muitas vezes o Senhor vai marcar momentos para nós pararmos. Paradas obrigatórias. Eu quero mostrar para vocês rapidamente 4 situações porque eu e você precisamos parar na nossa caminhada. Você observou que Deus promoveu aquelas paradas, e em cada uma delas, ou Deus estava sendo um Deus provedor, um Deus libertador, um Deus disciplinador, muitas vezes. E a primeira parada que eu e você precisamos fazer nesse ano, a despeito do que aconteceu e do que está acontecendo no Brasil e no mundo, é a parada para agradecer. Hoje à noite, o reverendo Sérgio Lima falará mais sobre isso, quando pregará sobre motivos de gratidão. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando esse culto nesta manhã, que está adorando ao Senhor aí no seu lar. A despeito do que aconteceu este ano, coronavírus, pandemia, toda essa situação que desencadeou crise econômica, problemas de desemprego, a dificuldade nos negócios, e o medo, tudo aquilo que cerca o nosso coração. Um Natal talvez diferente para muitos, em que você não pôde se reunir com toda a sua família, em que você talvez teve que se reunir através de uma plataforma digital, falando com familiares distantes, porque não estavam na mesma casa. Talvez você diga, e eu espero que não seja o seu caso, meu irmão, minha irmã, mas já escutei por aí pessoas dizendo assim: este é um ano para ser esquecido, 2020 não existiu, vamos riscar do calendário, do mapa, este é um ano para pularmos. A minha vida será contada assim: eu vivi até 2019 e acordei em 2021, porque 2020 não existe para mim. Você não pode falar isso. Até no meio dessa pandemia, você precisa parar para agradecer. Parar para render graças ao Senhor, como nós já trabalhamos aqui no mês de novembro, o Salmo 136, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E agora é uma pergunta que eu te faço para você refletir aí no seu coração: você parou já para agradecer por este ano? Mas pastor, o senhor está onde, pastor? O senhor mora no Brasil mesmo? O senhor está meio desavisado. Agradecer o quê, pastor? Olha o Covid-19 aí, pastor. Olha a pandemia aí, pastor. O senhor não está vendo jornais? Não, pastor. Eu vou vendo sim. Eu estou acompanhando igual a você todas as notícias, mas ainda assim, a palavra de Deus me ensina: em tudo dai graças. Talvez o mundo nos chame de louco, esse povo chamado povo de Deus, os evangélicos, os crentes, os protestantes, os cristãos, eles são loucos. Como assim agradecer? Eu não estou dizendo que você vai agradecer, obrigado, o Senhor mandou a Covid, não é nesse sentido, obviamente que não. Mas falar: Senhor, apesar do tempo difícil que atravessamos, nós não podemos deixar de reconhecer o Teu cuidado, o Teu favor, a Tua assistência, mesmo nos momentos em que muitos dos nossos entes queridos partiram. É difícil lidar com a morte, é difícil lidar com a separação, mas é tempo de parar para agradecer. Por isso, nesta manhã, o Senhor está falando comigo e com você: pare para agradecer. Mas ainda que tenha sido um ano difícil, tem uma segunda parada nessa sua caminhada com Cristo. Além de parar para agradecer, você precisa parar para avaliar a última etapa que você acabou de completar, ou que você está completando, chamada 2020. Como foi o seu 2020? Tirando essa questão da pandemia, que é algo que nos afetou de todas as formas, todas as classes sociais, não importa quem era pobre, rico, não, nenhuma, todas as camadas sociais foram afetadas, as superpotências mundiais, os homens que diziam que tinham poder para mudar a história, ficaram todos de joelhos diante de um vírus invisível. Mas a questão é: você já avaliou
o seu ano? Cabe muito bem essa palavra nesses últimos dias de 2020, nesse último domingo. Parar para avaliar a última etapa. Que lições você tem tirado desse tempo que nós estamos atravessando? Você tem avaliado se aquilo que você planejou? Eu até peço licença para compartilhar uma experiência particular que eu tive no início deste ano. Eu combinei com a minha família em janeiro deste ano que nós não viajaríamos juntos. E talvez pelo ano que eu estava completando, ou que eu completaria em março, 50 anos, eu achei que era um tempo de eu ter um momento a sós com Deus. Isso não é normativo, eu não estou aqui querendo dizer que você precisa fazer isso. Eu resolvi no meu coração fazer, foi muito bom. Eu fiquei uma semana sozinho. Eu fui para uma pousada, aqui próximo na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, aqui 2 horas de viagem. E eu escolhi um lugar estrategicamente. Eu não quero ver barulho de carro, eu não quero cidade, eu quero ficar no meio do mato. Alguém diria assim: ah, pastor, eu detesto isso, eu morro se eu for para um lugar desse, eu sou urbano, tem que ver gente. Mas eu precisei desse tempo a sós com Deus. Não foi fácil, mas foi um tempo de crescimento, foi um tempo que o Senhor trabalhou no meu coração, mostrando algumas coisas. Eu fiz muitas perguntas para Deus, Ele não me respondeu nenhuma, mas me deu uma consciência na sua palavra de quem eu sou em Cristo Jesus. Só que eu nunca imaginei que o restante do meu ano seria tão diferente. Como foi o seu? Parar para agradecer é importante, mas parar também para avaliar, porque tem gente que não para avaliar, já vai para a próxima etapa. Não tenho tempo a perder não, virou a folhinha, troca o calendário, é vida que segue, eu não posso parar. Precisa parar, para avaliar a última etapa, é necessário parar. E uma coisa leva a outra. Quando eu paro para avaliar, você vai descobrir, fazendo analogia de um carro agora, de um veículo, com a sua vida, nós precisamos parar para fazer reparos. É possível que durante essa caminhada, alguns defeitos, alguns problemas surgiram. Nós temos um péssimo problema, tem gente que não faz revisão nem para viajar, e quando volta também acontece algum problema na estrada, o velho problema do brasileiro que fala: ah, eu dei lá uma gabaridadinha lá, paguei lá para um mecânico na beira da estrada lá, e deu certo. Ele me avisou que quando eu chegasse na cidade, que eu procurasse um mecânico, que eu trocasse aquela peça, mas olha, o remendo que ele fez ficou tão bom, que até hoje eu não fiz nada, está lá indo o escapamento amarrado com aquele arame, nunca caiu, melhor do que aquela abraçadeira. Como nós gostamos de fazer remendos, irmãos, e não reparos verdadeiros. Nós precisamos parar para fazer reparos. Eu não sou muito da área náutica, mas imaginemos você que gosta de barcos e gosta de pescar, e de repente você descobre que está entrando um pouquinho de água no seu barco, mas é pouca coisa, que você consegue tirar com um balde, e você fala: ah, eu não vou parar, deixa, é um furinho insignificante. Talvez aquilo possa aumentar, e uma hora você não consiga mais fazer o reparo. Paradas obrigatórias, irmãos. Parar para agradecer, parar para avaliar a última etapa, parar para fazer reparos. Um cântico que nós gostamos muito de cantar, mas muitas vezes não prestamos atenção no que a gente fala. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Geralmente quando um vaso lindo que você tem na sua casa, ele trinca, quebra, e você não quer desperdiçá-lo, você conserta, põe lá uma Super Bonder, um Durepox ou qualquer outra cola aí eficiente, mas fica aquela trinca, e você fala: ah, que coisa feia. E o que você faz? Você muda o vaso de lugar, você põe no canto da sala, você esconde a parte trincada para a parede. E se alguém quer mexer no vaso ou virar o... Não mexe não, porque vai descobrir que tem a trinca. Por que você ficar escondendo as rachaduras do seu coração? As trincas que a vida foi causando em você, quando você pode pedir para o Senhor fazer reparos na sua vida. Agora, eu sei que existe uma tecnologia hoje, eu admiro isso, não sei se vocês já viram a estratégia militar, se eu não me engano, quem desenvolveu isso foi os Estados Unidos, em que eles conseguem abastecer um avião em pleno voo.
Às vezes a necessidade é tão grande que o avião não pode descer no aeroporto para reabastecer. Então vem um outro avião, enquanto o avião está voando, vem um outro e ele acopla uma mangueira e ele abastece o avião em pleno voo. Tem pessoas que são assim: pastor, nesse negócio de fazer manutenção, de fazer check-up, de fazer reparo, eu não tenho tempo a perder. Se der eu faço, se não der eu vou tocando a vida. Não, é necessário parar para fazer reparos. Até agora nós vimos aqui, por que não dizer, né, lembrando das crianças que estão desenhando aí a estrada com aquela placa de pare. Placas, nós não respeitamos a sinalização. Eu ignorei, talvez por não conhecer o que significava aquele desenho saindo fumacinha lá no painel do carro. Eu olhei aquilo, achei que era alguma coisa no motor, falei, é o radiador. Não era, era uma xícara, estava mostrando a fumacinha de café, para dizer, para no próximo local, toma um cafezinho, você está com sono. Quem aqui já não teve a experiência, você que está em casa, de ignorar aquele instrumento do combustível do seu carro? Ah, dá para andar mais um pouco. Dá para andar mais um pouco, e está na reserva, e hoje os carros têm, primeiro acende a luz, você tem que parar, mas se você insiste, ela começa a piscar, e você sempre acha que dá para andar mais 1 quilômetro, até que o carro começa a dar aquele soquinho, você já sabe o que vai acontecer. Eu já tive essa triste experiência na Marginal Tietê, foi terrível. Por quê? Porque nós ignoramos os sinais que Deus nos dá, e vou dizer uma coisa, não falo isso com alegria não, irmãos. Outro dia visitando uma pessoa, disse isso para ela, ela ficou assustada. Eu conheço pessoas que falavam assim, eu não tenho tempo de tirar férias, eu não tenho tempo de viajar, eu não tenho tempo de nada. Aí eu falei assim, Deus vai parar você. Escuta o que eu estou te falando. Ah, pastor, vai nada. E eu não estava aqui desejando mal para aquela pessoa de forma alguma, mas era uma pessoa que estava extremamente acelerada. E eu, quando visitei aquela pessoa no hospital, eu falei assim, o que eu falei para você? E aquela pessoa começou a chorar. É verdade, pastor, Deus me parou. Porque esses dias que eu estou passando aqui no hospital, eu estou fazendo um balanço da minha vida. Paradas obrigatórias. Mas eu deixei por último, para terminarmos, essa parada que eu diria que ela não depende de nós. Mas que boa notícia eu tenho para te dar. Você precisa ser abastecido. Você precisa encher o tanque. Mas não é com essas mensagens motivacionais que a gente escuta de final do ano, muita saúde no bolso, né? Saúde, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e paz, harmonia, e amor, e fraternidade, e comunhão. Tudo bem, essas palavras são bonitas, mas não é isso que deve encher o seu tanque e renovar o seu ânimo, não. Primeiramente, olha, você tem que se encher da palavra. Medite na palavra de dia e de noite. Faça como o salmista, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tenha prazer na palavra, busque tempo de oração, isso vai encher o seu tanque, isso vai renovar o seu ânimo, isso vai te dar novo vigor, ou novo vigor, melhor dizendo. Mas eu quero ler com você o último texto, caminhando já para o encerramento. Abra comigo Isaías capítulo 40. Recentemente o reverendo Robert passou por aqui expondo esse texto. Você conhece essa passagem? Eu não vou expor, mas eu quero ler para vocês perceberem como que Deus é tremendo. Versículo 28 até o 31 de Isaías 40. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero usar aqui a expressão do verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí, irmãos, o Espírito Santo, Deus, na visão que dera a Isaías, toma emprestado uma das suas criações, uma ave, a águia. Talvez a rainha das aves, a que voa mais alto. E ele diz que a nossa vida será renovada no Senhor, se esperarmos nele, e nós voaremos e soaremos, não de forma literal, é claro, mas com asas como águias.
Nós precisamos parar, irmãos, para abastecer, mas não somos nós que vamos fazer esse abastecimento. É o Senhor quem nos revestirá. É o Senhor que vai nos abastecer com a sua palavra, com a sua presença, e nos renovará, e seremos como a águia, que depois de renovada, faz o seu voo excelso. Alguns aqui certamente conhecem esse livro, e até a pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, um livro que ele escreveu há muitos anos, chamado Voando nas Alturas, e ele faz uma analogia da águia, aplicando à vida cristã. E algumas pessoas às vezes falam assim: pastor, mas será que é daquela forma? Depois eu pesquisei, tem outros pastores e até pessoas não ligadas à igreja que fizeram essa mesma pesquisa. A águia, quando ela está ficando mais velha, e ela percebe que ela já não tem a mesma eficiência para pegar as suas presas, quando ela percebe que ela já não está conseguindo voar tão alto, quando ela percebe que o seu bico agora não está tão afiado como antes, a águia tira férias. É claro que eu estou aqui fazendo uma analogia, já fiz isso em outro momento. A águia escolhe uma montanha bem alta, e ela se recolhe lá para um tempo de renovação. E segundo alguns estudiosos desses canais que nós temos aí, onde fica lá uma câmera escondida para você ver a rotina de um animal, de uma ave, registraram esse feito. Aquela águia começa com o seu bico a arrancar todas as penas, e ela literalmente fica despenada. Depois ela pega o seu próprio bico, e ela começa a bater na rocha, até o bico cair. Por último, ela pega as garras, que são tão importantes para ela, e ela começa a raspar com as garras, e é interessante que faz isso por instinto, dentro daquilo que Deus criou, aquela ave, e as garras caem, e aí você olha aquela águia e você diz: morreu. Tremendo lá, sem uma pena, sem o bico sangrando, sem as garras. E ali aquela águia ficará até nascer penas novas, um bico novo e garras novas. E sabe o que acontece quando ela está renovada? Ela voa. E o voo dela é lindo, porque agora ela está renovada. Se não fosse assim, por que o Espírito Santo, porque Deus daria esta visão a Isaías, falando de que quem espera nele terá uma vida renovada como a águia? Paradas obrigatórias, igreja. Parar para ser renovado. Parar para ser abastecido por Deus. A pergunta que não quer calar: como será 2021? Eu não sei. Nós não ficamos atrás dessas pessoas que ficam fazendo previsão. Aliás, cabe bem aqui uma rápida reflexão. Onde estão aquelas pessoas que fizeram previsão para 2020, hein? Que falaram em 2019 como seria 2020. Bom, eu nunca me preocupei com aquelas previsões, mas você tem que olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé, porque Ele já fez uma promessa para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É tempo de parar. Assim como muitas vezes empresas e comércios têm aquele famoso ditado: fechado para balanço. Faça um balanço da sua vida. E essas paradas certamente lhe levarão a pensar: eu preciso parar para agradecer. Eu preciso parar para avaliar a última etapa. Eu preciso parar para fazer reparos. Eu preciso parar para Deus me reabastecer, para Deus me renovar. Mas nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, irmãos. Precisamos da ajuda do Pai. Jesus declarou isso em João 15:5: sem mim, nada podeis fazer. É tempo de parar para sermos renovados por Ele. Esse hino que nós entoaremos agora, Amparo Divino, o hino 153, nos leva a isso. É uma oração que cantaremos. Fale isso para o Senhor, enquanto você continua refletindo sobre as paradas obrigatórias, assim como Deus ensinou muita coisa para Israel. Pena que aquela geração não entendeu, incrédula, obstinada, de dura serviço, e ficaram pelo caminho. Mas sempre Deus guarda o remanescente fiel. Josué e Calebe, e todos aqueles filhos que nasceram no deserto, entraram na terra prometida. Vamos louvar a Deus?